Olá, meus irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Eu sou o pastor Leno e este é mais um devocional na tenda do encontro para o nosso renovo e fortalecimento espiritual. Meu irmão, se alegre no Senhor. Meu irmão, valorize o que você tem. Você tem a presença de Deus. Você tem o Espírito de Deus com você. Então se alegre mais esse dia e, meu irmão, levante a cabeça. Creia no poder de Deus e você vai viver os sonhos, os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Nós vamos meditar hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, o apóstolo Apolo estava na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Então Paulo chega na cidade de Éfeso e ele encontra ali alguns discípulos de Jesus, discípulos na fé em Jesus. Podemos dizer um grupo de crentes naquela época, um grupo de evangélicos, se podemos dizer assim, um grupo de cristãos, pessoas que se diziam acreditar em Jesus. Mas, meus irmãos, nós vamos entender nessa passagem que esses discípulos, essas pessoas, elas ainda não tinham o conhecimento completo da obra de Jesus. Eles ainda não estavam desfrutando daquilo que verdadeiramente a fé em Jesus Cristo pode nos proporcionar. E muitos, irmãos, muitos, não são poucos os que são frequentadores das igrejas, se dizem cristãos, se dizem pessoas da fé, dizem ter Jesus no coração, mas não têm conhecimento, não estão desfrutando daquilo que verdadeiramente o Evangelho pode nos proporcionar. E, meus irmãos, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos decidir. Eu vou experimentar aquilo que a palavra de Deus diz. Eu creio, eu tomo posse e eu vou desfrutar daquilo que a palavra de Deus diz. Meu irmão, basta crer no Evangelho. E, meu irmão, pela fé em Jesus Cristo, nós recebemos a graça de Deus, nós recebemos o favor de Deus, nós recebemos a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. É justamente isso que o apóstolo Paulo vai falar com aqueles irmãos. Então Paulo, chegando em Éfeso, encontrou alguns discípulos e Paulo perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Olha aí, você crê e recebe, meu irmão. Não precisa pagar nada, é crer e receber. É pela fé em Jesus Cristo. Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Meus irmãos, que tristeza essa palavra traz ao meu coração. Quantas pessoas estão dessa forma? Estão nas igrejas, estão presas simplesmente a um conjunto de regras, de doutrinas, mas não têm um relacionamento com o Espírito Santo, que é o próprio Deus conosco, ou melhor dizendo, Deus em nós. Porque essa é a proposta do Evangelho. Meu irmão, quando Jesus veio nessa terra,
Quando Jesus veio neste mundo, Jesus é o Emanuel, era o Deus conosco ali, era o Deus em carne. E Jesus vai falar ali para aquelas pessoas: é melhor que eu vá. Olha para você ver a importância do ministério do Espírito Santo. Porque Jesus falou: é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai descer. Se eu não for, o outro Consolador não virá. Meu irmão, então melhor do que Deus ali conosco, que era o Emanuel, o melhor do que Deus conosco é Deus em nós. É o que eu tenho aprendido, é o que eu tenho buscado viver e é o que eu estou transmitindo para você também nesse dia, meu irmão, que você possa desfrutar dessa presença de Deus em você, dentro de você, o próprio Deus conduzindo o seu pensar, o seu falar, o seu sentir, o seu agir. Meu irmão, e essa obra do Espírito Santo, ela é processual e ela é, meu irmão, gradativa, ela é evolutiva, ela vai evoluindo, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Como diz a Bíblia, que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar um dia perfeito. Mas é preciso eu e você receber esse Espírito Santo, nos envolver com Ele constantemente, dando a Ele liberdade para que Ele possa fluir em nós, através de nós. E eles disseram ali: nós não sabemos que existe Espírito Santo. Paulo então perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. E Paulo explicou: João batizou para o arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Então o batismo de João era para você arrepender e crer em Jesus. Agora que você tem Jesus, você pode receber o Espírito Santo, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O sangue de Jesus te lava e te capacita para receber a presença santa. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 5, então, eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome de Jesus. E quando Paulo impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e falavam em línguas e também profetizavam. Esses homens começaram a desfrutar, meus irmãos, dos dons espirituais. Nós precisamos receber o Espírito Santo todos os dias, meu irmão. Receba o Espírito de Deus sobre a sua vida e viva para a glória do nome de Jesus. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.